No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Excelente manhã de quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem. Meus amados irmãos que me acompanham diariamente aqui no Minuto da Unicidade. Essa semana eu comecei falando do batismo do Senhor Jesus, realizado por João Batista. Os 3 últimos vídeos você pode ver na sequência. Comecei na segunda, na terça e na quarta. Hoje ainda eu gostaria de falar um pouquinho, rapidamente, não quero me estender muito, sobre João Batista. O ministério de João Batista também é uma das grandes provas bíblicas que o Senhor Jesus Cristo é o Jeová dos Exércitos. Isso mesmo, o próprio ministério, a própria vida dele, o próprio chamado dele é uma prova cabal de que não existe trindade e que Jesus não é a segunda pessoa ou um ser à parte de Deus, a não ser o próprio Deus, porque o próprio ministério de João Batista testifica isso. E nós vamos consultar alguns profetas do Antigo Testamento, ainda aqui rapidamente, para você entender um pouco sobre quem era aquele que João Batista pregou, falou e batizou. Olha só a responsabilidade. Veja bem, eu vou ler para você aqui o livro do profeta Isaías, capítulo 40. Olha o que diz profeta Isaías 40. Vamos ler a partir do primeiro, do 1 ao 3. Diz assim, ó: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e clamai-lhe que está acabada a sua milícia, que está perdoada a sua iniquidade, que já recebeu em dobro da mão de Jeová por todos os seus pecados. Eu estou lendo aqui a Bíblia Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Sociedade Britânica, uma Bíblia inglesa, que substitui a palavra Senhor por Jeová. Vamos lá. Diz assim, verso 3. Eis que a voz do que clama, preparai no deserto o caminho de Jeová, e direitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. E se você não acredita, você tem também acesso aí online à Bíblia Reina Valera, que é uma das Bíblias mais fidedignas do original do mundo, Bíblia espanhol. A principal tradução para o espanhol é a Reina Valera, linguagem esta usada em vários países de língua espanhola do mundo. E essa Bíblia em espanhol fala Jeová dos Exércitos, palavras de Jeová dos Exércitos, aqui em Isaías 40. Mas eu quero ler também para você, então veja, que o profeta Isaías diz que veio o profeta preparar o caminho de Jeová, para endireitar. Mandou consolar o povo de Israel com essas palavras, o que fez João Batista, preparando o caminho de Jeová. Você está entendendo? O livro de Malaquias, capítulo 3, diz assim: Eis que envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo da aliança no qual vós vos agradais. Eis que ele vem, diz Jeová dos Exércitos. Eis que ele vem. Ok, o meu mensageiro vai preparar o caminho diante de mim, diz Jeová. Então Jeová fala pela boca de 2 profetas, pelo menos, do Antigo Testamento, que enviaram a pessoa para preparar o caminho dele. Jeová afirma isso. Volto a dizer, na Bíblia espanhol está da mesma forma a tradução de Reina Valera, a principal tradução espanhola da Bíblia. É Jeová falando aqui, por intermédio desses profetas. E ele assina: assim diz o Senhor Jeová. É porque a Bíblia, as outras em português, muda tudo, mudou o nome. A Bíblia King James fala também, o Yahvé. Ele fala, ele termina, né?
ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos, a Bíblia King James, brasileira. Então veja que Jeová se compromete a vir e manda e diz que vai haver um profeta antes, diz que vai preparar o caminho. Aí, esse texto está falando exatamente de João Batista. Ouça o que o Senhor Jesus disse. Mateus 11, verso 11 em diante. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Então veja aqui, Jesus está falando, João Batista é o maior homem que nasceu de mulher. Por quê? Porque preparou o caminho do eterno, do soberano, de Jeová. E ele fala, verso 12 de Mateus 11, desde os dias de João Batista até agora se faz violência pelo reino dos céus e pela força se apoderam dele. E se quiseres dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mateus capítulo 11. Então essa é uma das provas de que João Batista foi o maior homem que nasceu daqui. Por quê? Porque ele teve a incumbência, a responsabilidade de preparar os corações das pessoas para que conhecessem e recebessem Jeová dos exércitos. Ele teve essa responsabilidade. Ele preparou o caminho de Jeová, mas não é Jesus. Traduz o nome de Jesus e põe o nome de Jeová, vê se não tem o mesmo significado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa é uma prova clara de que ele esteve aqui. Estava no mundo, como diz João. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. João capítulo 1, verso 10. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço, excelente dia para você. Ore por nós. Muito obrigado pelo carinho de sempre, da sua audiência. Estude mais, leia. E obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Até amanhã, que Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.